Muito bem, nós estamos agora ao vivo aqui no YouTube também, na nossa reunião dessa manhã, depois de termos caminhado aqui pela nossa liturgia para o culto doméstico. Nós realmente acreditamos que cada um pode ser abençoado seguindo os passos litúrgicos que nós temos enviado para todos, junto com as músicas, para que a gente possa crescer na presença do Senhor a cada domingo, obedecendo parcialmente, obviamente, a instrução bíblica de não deixar de nos reunir. E é muito bom poder, nessa hora, ter os irmãos aqui na tela e podermos conversar, compartilhar, colocar os nossos pedidos de oração diante do Senhor e interceder também uns pelos outros. Nós, nessa manhã, vamos continuar a nossa série de exposições no texto bíblico de Êxodo. Hoje chegamos ao capítulo 27. E antes de meditarmos nessa hora, nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos conversar com o Senhor e rogar a bênção e a graça do nosso Deus. Newton, você pode nos dirigir a Deus em oração? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por essa semana que o Senhor nos deu, que o Senhor nos proporcionou. O Senhor é tão bom e a sua misericórdia é grande sobre nós. O Senhor é um Deus fiel à sua aliança, fiel ao seu povo que resgataste e resgataste com o sangue precioso de Cristo, seu Filho. Obrigado, Senhor, porque o seu Filho salvou-nos do pecado, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação e porque o Senhor envia sobre nós o seu Espírito que ministra ao nosso coração, que consola o nosso coração em tempos difíceis. Nós pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração para compreendermos a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Passo então a palavra ao reverendo Jonatas, que vai nos trazer a meditação nessa manhã. E meus irmãos, hoje nós vamos então continuar a exposição, como o reverendo Mauro acabou de dizer, no capítulo 27 do livro do Êxodo. Nós iremos estudar nessa manhã todo o capítulo e veremos agora a continuação, né, da estrutura do tabernáculo. Então nós começamos a ver lá no capítulo 25 como o tabernáculo ele estava sendo construído. Então vimos que essa estrutura ela se inicia de dentro para fora. Então ele começa descrevendo o Santíssimo Lugar, descrevendo a Arca da Aliança, os significados ali de cada um dos utensílios do Santíssimo Lugar. Depois ele vem para o Santo Lugar, vai falar sobre o candelabro, vai falar sobre a mesa e montando toda a estrutura, como vimos semana passada, do tabernáculo, né? Mostrando que o tabernáculo ele foi construído e vem sendo construído e descrito de acordo com o mais precioso, né? Então nós vemos que no Santíssimo Lugar nós vemos todas as construções de ouro dentro do santo lugar ainda, o candelabro de ouro, os revestimentos de ouro. Depois nós vimos que na estrutura do tabernáculo foram usados finos panos, né, panos de linho e prata. E agora nós chegamos e vamos chegar no capítulo 27, no átrio, né, no pátio do tabernáculo e na descrição do que tinha ali no pátio e como isso vai apontar para Cristo e como nós vemos a presença do Senhor neste lugar. E eu quero começar lendo, né, os primeiros 8 versos do capítulo e depois nós vamos ler o restante do texto
no decorrer desta exposição. Então o texto ele nos diz assim: faça também um altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. Será 20 e a largura 2,20 metros. O altar será quadrado, a altura será de 1,30 m. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos virtualmente nos reunirmos para ouvirmos a exposição da tua palavra. Senhor, nós queremos clamar a ti, que tenha misericórdia de nós, que nos ajude, ó Pai, como teu povo, a entendermos os significados destes utensílios e como eles apontam para ti, e que possamos reconhecer a nossa dependência, a nossa necessidade do Senhor, ó Pai. Que entendamos que o Senhor é o Deus presente e que nós estamos sempre na tua presença. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, como já foi visto, né, nós vimos a descrição, né, do tabernáculo do Senhor. O tabernáculo do Senhor era uma tenda que o povo deveria montar e desmontar à medida que eles peregrinavam, né, pelo deserto e depois peregrinavam pela Terra Santa. E a ideia dessa tenda era exatamente termos ali a habitação do Senhor. Ali, como todo o povo já estava acostumado, eles já viviam em tenda, Deus faz para si, pede, né, fala para Moisés construir para si uma tenda, para que ele também habitasse no meio do povo. Então, quando nós vimos a construção do tabernáculo, né, desta tenda, nós vemos que ele tem 3 grandes seções. A primeira sessão nós estudamos, nessa sessão, nesta parte, contém a Arca da Aliança, mostrando a presença majestosa do Senhor e a sua misericordiosa graça na vida daquele povo. Então nós vimos ali esta arca sendo construída de ouro, sendo colocada sobre ela o propiciatório, no qual o sangue deveria ser aspergido sobre. Nós vemos ali os querubins mostrando então esse relacionamento do homem com Deus, e ali através do propiciatório esse relacionamento sendo restaurado, né? E Deus então passa a ver ali o sacrifício. Quando nós nos adentramos na segunda sessão, na segunda parte do tabernáculo, nós vemos ali no lugar santo 2 objetos, né? Nós vemos uma mesa mostrando que este Deus presente, ele era o Deus que se mostrava presente por meio da sua provisão. E vemos também o candelabro de ouro que ficava ali mostrando a presença do Senhor, iluminando todo aquele espaço e todo aquele lugar. E, por fim, semana passada vimos a construção externa, né, do tabernáculo e a sua estrutura, mostrando exatamente que o Deus que nós servimos, o Deus que aquele povo serve ou servia, era o Deus presente, o Deus que habitava no meio do seu povo. E nós vimos em todos esses objetos, em todo esse tour pelo tabernáculo, que todos esses itens, eles eram e são menores do que Cristo. Todos esses itens, eles apontam para Cristo, pois Cristo é
aquele que vai cumprir de maneira suficiente e eficaz o que o Senhor exige. E o Senhor Jesus Cristo, então, por meio da sua obra, como vimos semana passada, ele nos dá livre acesso à presença de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, pensando nesta ideia da presença do Senhor no meio do seu povo. E na finalização, então, da descrição do tabernáculo. E nós chegamos na parte externa do tabernáculo. E o texto que nós vamos ler, ele vai falar exatamente que na parte externa do tabernáculo, a primeira coisa que o povo via quando chegava na tenda do Senhor, no tabernáculo do Senhor, era um altar de bronze, um altar que foi construído e foi colocado ali no átrio, e ele tinha como objetivo o sacrifício, né? O povo então ali fazia sacrifícios para Deus, para então estarem na presença do Senhor. Há um autor que ele vai dizer que este era o forno de Deus, né? Era o forno que Deus colocou no meio do seu povo para que o povo pudesse então cumprir a exigência do sacrifício. Então eles levavam um animal até o sacerdote, e o sacerdote iria então oferecer em sacrifício ao Senhor, e ele queimaria essa oferta no altar. E nós vemos na descrição do altar, o altar também ele é um móvel de madeira, assim como a arca, assim como a mesa, só que ele é um móvel de madeira coberto não com ouro, mas com bronze. E aqui nós vemos exatamente esse aspecto do grau, né, de importância e de prioridade de fora para dentro. Então, na parte exterior, nós tínhamos ali um móvel, utensílio de bronze, todos os utensílios de bronze. E à medida que nós vamos chegando à presença do Senhor, isso começa a se tornar mais precioso, né? E vai sendo representado nos metais também, né? A tenda do tabernáculo, ela era construída com postes cobertos de prata, e quando nós entramos então no Santo dos Santos e no Santíssimo Lugar, nós vemos ali tudo sendo feito de ouro. E o bronze, ele tem essa ideia de mostrar esse crescente, mas também era um material, e é um material extremamente resistente. Este altar, ele era colocado na parte externa, né? Ele não ficava coberto pelo tabernáculo. E quando a gente olha esse altar sendo construído e sendo utilizado, nós vemos que ele foi feito também e construído para se locomover junto com o povo. E nós vemos que as argolas precisavam estar ali, o varão, para que, à medida que o povo passasse, e à medida que o povo caminhasse, eles então carregavam o altar junto, né, com o tabernáculo. E quando nós olhamos este altar, nós vemos a descrição, era um altar quadrado, e nós vimos semana passada no videozinho que o reverendo Mauro apresentou, né, que ele era quadrado e em cada uma das suas pontas havia um chifre. E a ideia do chifre ela é discutida por muitos estudiosos, né, e não chegam a uma conclusão. Alguns vão afirmar que esse chifre representavam o poder, né, que várias vezes na Escritura nós vemos essa comparação do chifre com o poder. E aqui, quando nós olhamos, né, para este aspecto, nós talvez não consigamos entender ou dizer o que realmente significava esse chifre, ou esses 4 chifres com toda a certeza, mas nós podemos olhar e entender que se eles estavam ali, se foram colocados pelo Senhor, eles tinham importância, né? Quando nós vemos lá em Levítico, descrevendo o trabalho do sacerdote, nós vemos que o sacerdote também aspergia sangue sobre esses chifres que ficavam no altar do Senhor. E este altar ficava, então,
na parte externa. E é interessante quando nós pensamos no altar do Senhor, muitas vezes nós somos levados a imaginar, né, o altar do Senhor como sendo aquele lugar especial onde o pastor fica, né? Então, lá na frente, na nossa igreja, né, se vocês ainda se lembram do formato da nossa igreja, nós temos um tablado, né, grande lá na frente, mais ou menos ali com 1 metro de altura, e muitas igrejas, muitas pessoas consideram aquele lugar como sendo o altar. E isso se dá por causa de uma tradição católica, na qual aquela parte onde o sacerdote ou o padre fica, ele é chamado de altar, né? Exatamente porque eles entendem que toda a missa que é feita, ela é um sacrifício feito ao Senhor. Mas quando nós olhamos para o altar do povo de Deus, nós vemos que ele não é um lugar de destaque, um lugar onde havia pregação, mas era um lugar de sacrifício. E para entrarmos na presença de Deus, nós precisamos entender que sangue era exigido, e sangue foi exigido. Então, para que as pessoas pudessem estar na presença do Senhor, este altar mostrava que sangue precisava ser derramado. E quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós vemos que Cristo derrama o seu sangue pela última vez no altar do Senhor, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Senhor. Cristo Jesus, ele derrama sangue no altar, naquela cruz, para que nós não precisemos mais fazer este ritual, para que nós não precisemos mais termos um altar no nosso templo, para que o cordeiro, o boi e o animal seja, então, sacrificado. Então, este altar, ele é substituído, né, pelo que Cristo fez. O sangue de Cristo, ele é suficiente para preencher, né, este espaço que há entre Deus e o homem neste relacionamento. E quando nós participamos, né, da ceia, quando nós lembramos ali e praticamos o sacramento, nós estamos ali tomando o cálice, lembrando que o sangue foi derramado e que nós não precisamos mais derramar sangue nenhum. Então, o altar, ele estava no átrio, do lado de fora, exatamente para mostrar que, para entrar na presença do Senhor, havia necessidade de derramar sangue, havia necessidade de sacrifício, e esse sacrifício, ele é satisfeito em Cristo Jesus na cruz. Mas o nosso texto, ele continua, e ele vai fazer a descrição, né, do átrio, do pátio que cercava o tabernáculo, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. E o nosso texto diz assim: faça também o átrio do tabernáculo do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio, para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas terão 3 e as suas bases 3. E aqui nós vemos nessa descrição que o tabernáculo do Senhor, ele era cercado, ele não era colocado num espaço aberto, e essa cerca marcava os limites do tabernáculo
do Senhor. E nós vemos que na descrição, este tabernáculo, ele também recebia os linhos, né, fino, para mostrar que ali era um lugar diferente das demais tendas. Então ali tinha uma tenda especial e diferente, mas todos os postes eles continuam sendo aqui cobertos de bronze. Então esta área, nós podemos imaginar o seu tamanho, imaginando o tamanho de 4 quadras de tênis, uma do lado da outra. Então, este era o espaço que este jardim ele tinha. Então, quando nós olhamos para este aspecto, nós vemos que não era algo tão grande, como nós já vimos, o reverendo Mauro já nos mostrou, né? Não era algo tão grande, mas ele ficava no meio, ali junto com as tendas dos demais moradores, né, do restante do povo. E quando nós olhamos para essa estrutura do tabernáculo, nós vemos que ela se repete aqui. Quando nós olhamos para Moisés, quando ele sobe no monte, nós vemos todo o povo, nós vemos que lá o povo ele não subiu no monte, ele ficou contemplando de longe, né? E quando a gente vê depois ali no capítulo 21 de Êxodo, nós vemos que o povo, depois de ouvir a voz do Senhor, eles meio que têm medo e eles se afastam, né, do monte. Então eles não sobem. E nós vemos que aqui, aquele povo também, eles não entravam no tabernáculo. O povo, ele poderia ver, né, o sacrifício sendo feito, eles conseguiam ver mais ou menos pelas frestas daquele cercado, né? Mas eles não poderiam entrar na presença do Senhor. Eles precisavam de um mediador para entrar no tabernáculo do Senhor, assim como precisaram de um mediador para subir ao monte e receber do Senhor os mandamentos. Mas nós vemos que nem todos ficavam fora do monte. Alguns lá em Êxodo 20 a 19, nós vemos que alguns sobem e vão até a metade do caminho. Eles ficam mais próximos do monte. Então, alguns anciões, eles poderiam ir até a metade do caminho e ali aguardarem Moisés. E aqui nós vemos na estrutura do tabernáculo que somente os sacerdotes poderiam entrar no santo lugar. Então, eles iam até a metade do caminho, eles ficavam ali no santo lugar, eles tinham as suas funções ali no santo lugar, e ali eles cuidavam da manutenção do pão na mesa, mantinham o candelabro aceso, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E quando nós olhamos na estrutura do tabernáculo, semelhante ao que ocorreu no deserto, somente Moisés subiu o monte, somente Moisés ouviu o Senhor, somente Moisés recebeu do Senhor as instruções. E aqui no tabernáculo nós vemos que somente o sumo sacerdote, ele entra e ele está autorizado a entrar no Santíssimo Lugar, mas não é de qualquer maneira, não é em qualquer momento, ele só pode fazer isso uma vez por ano, e depois de um seríssimo ritual de purificação. Então, o átrio do tabernáculo, ele tem acesso restrito. Não era qualquer pessoa que poderia estar na presença do Senhor. E quando nós olhamos para este aspecto, nós vemos que este átrio, ele não era todo fechado com cercas, e o texto ele vai nos dizer que ele tinha uma porta, né? E o verso 16 diz assim: a porta do átrio haverá um cortinado de 8,80 metros de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. E aqui nós vemos
um destaque importante no portão, né? Quando nós vemos esta porta de entrada, nós vemos exatamente uma descrição que ela seria sustentada por uma barra de prata e a sua base seria de bronze. E aqui ele está mostrando que aquele lugar era um lugar diferente, era um lugar precioso, né? Que estaríamos entrando em um lugar em que haveria a presença de Deus. Então essa porta ela era grande, ela era alta, ela era larga, exatamente para evitar que qualquer pessoa transitasse naquela área do átrio. Então o átrio aqui ele não serviria de confraternização e de comunhão. Se o povo estivesse ali no deserto, eles em momento nenhum eles chegariam e falariam: vamos lá no átrio descontrair, vamos lá no átrio comer uma pizza, ter algum momento de descontração. Não, o átrio era um lugar especial. Ele estava ali protegido e cercado para ter acesso restrito. E quando nós olhamos para a transposição, né, dessa tenda e desse tabernáculo e vemos ali a construção do templo, na construção do templo nós vemos esse átrio sendo também construído, desenvolvido, e quando Salomão ele constrói o átrio, nós vemos a construção sendo feita com o templo tinha 2 átrios, né? Um átrio onde as pessoas poderiam chegar e depois o átrio que só os sacerdotes poderiam então fazer o sacrifício, né? E no templo de Herodes nós vemos que o templo ele tinha 4 átrios, ele tinha 4 pátios e dois átrios eles eram exclusivos para os sacerdotes, somente eles poderiam entrar. Um outro era destinado para os homens de Israel e um outro para as mulheres. Eles não entravam pelo mesmo átrio, eles não ficavam no mesmo pátio juntos. E havia ainda um outro átrio que era destinado para os gentios, e os gentios eles não poderiam entrar nestes que estavam destinados para o povo, tanto que Flávio Joséfo, né, um historiador, ele diz que tinha ali uma parede que separava o pátio dos gentios desta estrutura do templo e do pátio do povo de Deus, exatamente porque não poderia haver mistura. Mas quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós vemos que Cristo ele faz algo por nós que vai além do que nós podíamos até mesmo imaginar. Cristo, além de dar acesso à presença do Senhor, dá acesso ao Santíssimo Lugar por meio da sua obra e do seu sacrifício. Cristo ele também dá acesso irrestrito à presença de Deus até mesmo aos gentios. E quando nós lemos lá em Efésios 2, capítulo 14, Paulo ele vai descrever exatamente isso. Ele vai dizer, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E provavelmente Paulo está fazendo referência a essa parede que foi então derrubada por Cristo, dando aos gentios também acesso à presença do Senhor. Então, aqueles que não pertenciam à linhagem sanguínea do povo judeu, agora eles tinham acesso à presença de Deus. E Cristo, ele faz isso para homens, ele faz isso para mulheres, ele faz isso para judeus e ele faz isso para gentios. Cristo, por meio da sua obra, ele nos dá acesso irrestrito à presença de Deus. E isso é gracioso, irmãos. E nós precisamos entender esse processo, nós precisamos olhar para a obra de Cristo e precisamos entender que graças a Cristo nós não precisamos mais cumprir esses rituais, nós não precisamos mais ter um lugar separado, um lugar especial para vermos ali a presença de Deus sendo descrita. Cristo nos dá acesso ao Santíssimo Lugar por meio do seu sacrifício, não só ao pátio, não só ao santo lugar, mas ao Santíssimo Lugar.
Cristo, ele rompe essas cercas, Cristo, ele derruba esses muros que nos separavam, e agora, então, ele nos une por meio da sua obra sacrificial, por meio do seu sangue derramado naquela cruz. Isso é graça, e isso nos leva à terceira parte deste nosso texto. Nos versos 20 e 21, nós vemos que há necessidade de um mediador. Nós precisamos de um mediador. O povo precisou de um mediador para estar na presença de Deus, e hoje nós precisamos de um mediador para estarmos na presença de Deus. E o texto nos diz assim: ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Aqui nós vemos a necessidade de mediação. E os sacerdotes, eles eram os mediadores, né, no relacionamento entre Deus e o povo. Então, eles pegavam os animais, eles ali diante do altar, eles sacrificavam os animais, e eles então aspergiam sangue do animal, e eles tinham ali a manutenção do santo lugar, e o sumo sacerdote era o único que entrava no santíssimo lugar para interceder pelo povo uma vez ao ano. E aqui nós vemos essa estrutura sendo estabelecida, mas nós já vimos em Moisés que ele foi o mediador entre Deus e o povo, e nós vemos que Moisés, ele sobe o monte ali pelo menos 2 vezes, né, para interceder diante do Senhor pelo povo. E quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós vemos que Cristo é este mediador, um mediador perfeito e eficaz, um mediador que conseguiu e fez tudo o que sacrifício nenhum poderia fazer, o que homem nenhum poderia mediar. Mas esses homens, eles tinham algumas responsabilidades, né? E aqui eu inverto a ordem do texto, né? Primeiro eles tinham que manter a ordem no tabernáculo. Então estes homens, eles entravam no santo lugar e eles faziam os pães. Lembram que nós vimos lá no capítulo 25 que eles precisavam manter pão ali semanalmente. Então eles faziam o pão sem fermento, o pão ficava em cima da mesa, e aqueles 12 pães representando as tribos de Israel, eles antes do início, né, antes do sábado, antes do sabá, eles tinham que comer aquele pão velho e colocar pão novo. Então eles mantinham a ordem do santo lugar, eles tinham que manter a chama do candelabro acesa todo o tempo. E aqui nós vemos uma ênfase exatamente na ideia de como este óleo deveria ser produzido para que o candelabro permanecesse aceso o tempo todo. E nós vemos que Moisés, então, recebe a ordem de receber este óleo da oliva, mas ele não era qualquer óleo, ele não podia ser feito de qualquer maneira. E ele diz que esse azeite ele deveria ser batido para que ele pudesse ter pureza, ele não tivesse mistura no processo, e essa luz pudesse permanecer por mais tempo, e a fumaça que ali subia desta vela, desta chama, ela pudesse ser límpida e pudesse ser a mais clara possível, mostrando a clareza e a pureza deste processo, né? E quase que não dava para perceber a fumaça subindo deste candelabro. E essa luz, ela tinha que brilhar, ela tinha que ser acesa e tinha que haver a manutenção dela tanto de manhã como de noite. E isso nos mostra que o povo ele tinha uma descrição e uma possibilidade e uma ordem, vamos dizer assim, de adorar ao Senhor o tempo todo. O Senhor estava ali o tempo todo, e essa luz representava a presença de Deus no meio do povo, iluminando
aquele lugar. E então Deus, ele deveria ser adorado pelo povo. De manhã, à tarde e à noite, ele deveria estar constantemente em adoração. O povo deveria estar constantemente em adoração. E Deus deveria ser adorado, porque ele é o que deve receber, ele é o que merece toda a nossa adoração. No texto da liturgia para o culto familiar que nós enviamos hoje, nós vimos um pouco sobre como a confissão de fé vai descrever Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é, e nós nos esquecemos de quão precioso é estarmos na presença desse Deus. E se não fosse por Cristo, nós não poderíamos estar na presença desse Deus puro, desse Deus santo, desse Deus perfeito. E muitas vezes nós não valorizamos isso, e nós vivemos os nossos dias como se não estivéssemos na presença do Senhor. Nós vivemos os nossos dias como se Deus estivesse num tabernáculo, numa tenda distante de nós. Mas nós vimos que Cristo, através da sua mediação, de maneira perfeita, ele intercede por nós e ele nos assegura acesso à presença de Deus. E nós podemos descansar sabendo que o Deus que nós servimos, o Deus Santo, poderoso, supremo, ele é um Deus que está ao nosso lado, que caminha conosco, e nós devemos responder a esta graça alcançada por meio de Cristo, andando de acordo com a sua vontade, andando de acordo com a sua palavra. Então, para entrarmos no altar e para podermos desfrutar, né, da presença do Senhor, um sacrifício precisa ser feito. Para termos relacionamento com Deus, sangue precisou ser derramado e hoje não precisa mais. O átrio do Senhor mostra que aquele povo ele tinha acesso restrito, e depois de Cristo nós temos acesso irrestrito à presença de Deus, porque ele foi o mediador. Ele foi aquele que intercedeu por nós, e ele intercede por nós ainda diante do trono de Deus, onde ele está assentado ao lado de Deus. E o que nós faremos diante disso, meus irmãos? Cristo nos dá livre acesso à presença de Deus e nós precisamos nos lembrar dessa verdade. Então nós devemos conhecer a Deus por meio da Escritura, nós devemos ler a Escritura, nós precisamos todos os dias nos lembrarmos quem é o Deus que nós servimos. Nós precisamos lembrar dos seus atributos, nós precisamos nos lembrar do que ele fez, da sua obra. Nós precisamos nos lembrar da sua providência. Meus irmãos, quando nós olhamos para os momentos de tribulação que nós vivemos, quando nós olhamos para os momentos de adversidade que nós vivemos, nós conseguimos passar por esses momentos quando nós olhamos e depositamos a nossa vida nas mãos deste Deus. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos o que este Deus fez pelo seu povo, e nos lembramos que ele é fiel e ele continua cuidando dos seus, ele continua derramando graça e misericórdia. Mas se nós não conhecermos o Deus que nós servimos, nós iremos nos entregar ao medo, nós iremos nos entregar às confabulações que o nosso coração faz, mostrando e tentando tomar para si o poder. Meus irmãos, se nós não conhecemos o Deus que nós servimos, nós iremos viver uma vida totalmente ímpia, entregue às paixões deste mundo. Nós iremos viver uma vida de desespero, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia. Nós precisamos conhecer este Deus que se relaciona por nós por meio de Cristo e está presente. E nós o fazemos através da leitura da palavra. Nós
fazemos através do ouvir a Escritura. Então, querido, conheça a Deus. Conheça o Deus que você serve. Nós temos estudado durante as nossas semanas o livro dos Salmos. E nós temos visto em cada um dos Salmos que o Deus que nós servimos, ele permanece o mesmo, independente da circunstância e da ocasião. E nós precisamos recorrer a este Deus. E viver um relacionamento real com este Deus. Segundo, nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, querido, faça aquilo que Paulo nos exorta a fazermos em Tessalonicenses 5. Ore sem cessar. Esteja em conversa com o Senhor. Esteja na presença dele em oração. Não se esqueça que você pode clamar ao Senhor e que ele está perto e ele ouve a nossa voz. Ele é um Deus presente. Mas no dia a dia da sua peregrinação, querido, lembre-se que o Deus que está presente é um Deus santo e que exige de você santidade. Por isso, arrependa-se dos seus pecados e viva de acordo com o que ele fez por nós, em resposta a este acesso livre que Cristo nos dá por meio do seu sacrifício. Graças ao mediador que temos, graças ao sangue derramado, nós podemos clamar ao Senhor por perdão. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e viver vida de santidade. Então não deixe para amanhã o pecado que você tem que confessar hoje. Não deixe para se arrepender e mudar de vida amanhã, sendo que você é exortado a fazê-lo hoje. Porque você tem livre acesso à presença de Deus por graças a Cristo Jesus. E assim, querido, viva todos os seus dias a corandel. E essa expressão exatamente diz que é viver diante de Deus. Viva diante de Deus todos os seus dias. Faça todas as coisas para a glória de Deus. Confronte o seu coração para que você possa viver de acordo com a Escritura todos os dias. Viva respondendo ao que Cristo fez naquela cruz. Ele te capacita para você viver em santidade. Ele te fortalece para você enfrentar as tribulações e caminhar de acordo com o que a Escritura nos diz. Então viva todos os seus dias diante de Deus. Porque nós temos, meus irmãos, perante o trono do alto céu, um forte defensor. Alguém que apela por nós, alguém que intercede por nós. E nós teremos até que Cristo volte. Então lembre-se de viver em santidade e viver como o Senhor deseja através da sua Escritura. E nós iremos agora cantarmos juntos este cântico, este hino, nos lembrando do nosso defensor, nos lembrando do nosso mediador, nos lembrando daquele que deu seu sangue para que nós pudéssemos viver, nos lembrando daquele que quebrou as cercas e derrubou o portão e derrubou o muro que nos separava da presença de Deus e nos deu livre acesso ao Senhor. Então nós iremos nesse momento a cantarmos ao Senhor perante o trono. Perante o trono do alto céu, eu tenho um forte defensor, um sacerdote que em amor apela eterno pelos seus. Meu nome marca suas mãos, escrito está em seu coração, enquanto
deu certo seu favor, eu estarei com meu Senhor, eu estarei com meu Senhor. Quando me lembra o tentador de minha culpa e meu pecar, eleva os olhos ao Senhor, que pôs um fim ao meu pesar. Sendo inocente, ele morreu, tomando a si a minha vez. De Deus a ira satisfez, olhando a cruz me perdoou, olhando a cruz me perdoou. Cordeiro amado, eterno Deus, perfeito e justo, reviveu em graça, glória e louvor. O imutável e grande eu sou, preço de sangue ele pagou, para elevar tal pecador ao santo trono do alto céu, a Cristo Deus e Redentor, a Cristo Deus e Redentor. Pedir ao Reverendo Mauro que ore nesse momento, encerrando então esse momento de exposição. Pai bendito e bondoso, nós agradecemos pela tua palavra que foi lida e exposta diante de nós nessa manhã. Agradecemos, ó Pai, porque a tua bondade se manifestou, fazendo inspirar o texto e também, ó Deus, nos dando condição pela iluminação do Espírito de compreendê-lo. E agora, Pai, diante da palavra, nós rogamos a tua misericórdia sobre o que devemos fazer e como devemos agir nessa confiança que já obtivemos e que veio até nós por meio do teu Filho Jesus. Assim, ó Pai, nós rogamos que nossos medos e temores, que as angústias pela situação, pela doença, as preocupações com as finanças, as preocupações com a estrutura social que nós temos e que hoje é profundamente abalada por essa doença. Que nós, ó Deus, tenhamos a confiança de olhar todas as coisas à luz do sacrifício do teu Filho Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da fraqueza do nosso coração. Tem misericórdia, Pai, da instabilidade da nossa fé. Tem misericórdia, Pai, porque nós carecemos e precisamos da tua misericórdia. Como Igreja de Jesus Cristo, Pai, nós confessamos os nossos pecados. E nós rogamos, ó Pai, que sejamos firmes na manifestação desse evangelho que cremos. Que o Senhor, ó Deus, nos dê clareza nesse momento de levar luz para aqueles que estão em trevas, Pai. De levar a força do consolo do evangelho para aqueles que se encontram no luto. Que o Senhor, ó Deus, nos dê clareza sobre como agir e como ser esse sal nessa terra que estremece por causa dessa doença. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que nós não estamos no controle de todas as coisas, mas nós rogamos, ó Deus, que confiemos no teu absoluto controle, para que isso traga
paz verdadeira, aquela paz prometida pelo teu Filho Jesus Cristo ao nosso coração. Nós rogamos a Deus nesse momento por aqueles que não creem no Senhor. E pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo lhes abra os olhos e lhes abra a mente, o coração, para que eles possam crer na tua soberana vontade em todo o tempo. E assim, ó Deus, saibamos todos os dias viver corandeu, viver diante do Senhor, para cada uma dessas coisas. No nosso serviço, nos nossos relacionamentos, no uso das nossas palavras, no uso das nossas finanças. Pai, nos dá sabedoria, porque nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Por isso, age, quebranta os nossos corações na tua presença. Nós rogamos, ó Pai, e intercedemos nesse universal sacerdócio que o Senhor nos deu, pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Senhor, traz o juízo do Senhor sobre eles, para que eles percebam com temor a tua poderosa mão e não hajam em seus próprios interesses, antes olhem para o povo e cada governante olhe para o seu povo, buscando o bem, buscando a paz, buscando a saúde, buscando a Deus a tranquilidade pela qual nós podemos, sim, como nações, viver. Rogamos a Deus por aqueles que estão enfermos, não só pelo Covid, mas outras enfermidades, que o Senhor esteja usando esse momento para abençoá-los e cuidá-los. Oramos, ó Deus, pelos nossos missionários, oramos, ó Pai, pelo pastor Henrique, a sua casa lá em Moçambique, que o Senhor dê a eles, ó Deus, a confiança no Senhor nesse momento tão difícil e tão longe de todos aqueles que são os seus familiares próximos. Nós rogamos, ó Deus, pelas igrejas em geral, oramos pela nossa igreja, que o Senhor nos dê sustento, oramos pela igreja presbiteriana do Brasil, oramos, ó Deus, pelas outras denominações que amam ao Senhor e querem ver a tua palavra pregada e manifestada, que o Senhor dê aos pastores sabedoria, que o Senhor dê aos pastores condição de, no isolamento, sustentar os seus rebanhos com a palavra, Pai. Cuida do teu povo aqui no Brasil e ao redor do mundo. E faze-nos, ó Deus, ter a intrepidez para viver a cada dia e a cada momento na tua santa presença. É a oração que nós fazemos agora, Pai, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Agradecemos você que nos acompanhou aí pelo YouTube. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Gostaríamos de estimular você a se inscrever aí no nosso canal, a clicar lá no sininho para você receber as novas publicações de vídeo e as transmissões ao vivo, tá bom? E se você nos acompanhou aí, por favor, deixe o seu nome para que a gente saiba que você esteve conosco durante esse período. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco aí na nossa transmissão. Que Deus os abençoe.